Se prepare para desafiar sua compreensão sobre o cosmos e cuidado com as abduções. Atualmente temos presenciado a famosa corrida espacial, em que diferentes empresas têm disputado quem consegue descobrir formas de vida em outras galáxias. Mas, por enquanto, não há indícios de existir formas de vida nos exoplanetas explorados através de imagens de satélites que flutuam pelo espaço. Ainda assim, não faltam relatos de quem afirma ter encontrado ou interagido com algum ser de outro planeta. E há aqueles que dizem, inclusive, que foram abduzidos por extraterrestres. Embora o assunto da busca por vida alienígena já tenha sido tratado por autoridades e especialistas como piada ou algo digno de ficção científica, hoje já é conduzido com maior seriedade. Tanto é que o Pentágono trouxe a público recentemente um relatório que aborda os relatos de pilotos de aeronaves militares que encontraram objetos voadores não identificados, OVNIs, em diferentes períodos históricos. E para começar nossa lista dos casos de abdução, vamos retomar um dos mais antigos casos de avistamentos de alienígenas, que muitos alegam que foram encobertos por relatórios que associavam os corpos e objetos com testes científicos. Caso Roswell, 1947. Há 76 anos, um fazendeiro da cidade de Roswell, no Novo México, estado situado no sudoeste dos Estados Unidos, passeava com o filho pelos campos próximos ao rancho em que vivia, quando encontrou uma série de destroços espalhados por uma área extensa da região, compostos por materiais não identificados. Os restos encontrados abalaram a cidade e o país por serem definidos como partes de um disco voador. E apesar da informação ter sido confirmada pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos, dias depois, as Forças Armadas negaram a declaração. O episódio ficou conhecido como Caso Roswell, e a data estimada em que ocorreu, 2 de julho de 1947, foi eleita para celebrar o Dia Mundial do OVNI. Portanto, esse caso merece nossa atenção para refletirmos sobre os contatos imediatos de terceiro grau. Entenda o caso. De acordo com a revista Super Interessante e o Correio Brasiliense, tudo começou quando o fazendeiro William Mark Braziel, acostumado a encontrar peças de balões meteorológicos em sua propriedade, a aproximadamente 50 quilômetros de Roswell, descobriu que a imprensa local já havia despertado para possíveis evidências alienígenas em sua região. Ele então recolheu uma série de destroços de materiais não identificados e mostrou para alguns conhecidos da cidade. O negócio é que estes novos achados não se pareciam nada com os restos de balões meteorológicos que ele estava acostumado a reconhecer em seu território. O fazendeiro afirmava veementemente que os restos que estavam espalhados em sua propriedade não eram de algo conhecido. E é a partir daí que o major Dick Marshall entra em cena para efetivar o reconhecimento dos materiais. No dia 6 de julho, o fazendeiro havia ido à delegacia local para reportar os achados. E após a averiguação da perícia, o porta-voz da base aérea de Roswell, identificado pelo nome de Walter Holt, distribuiu um comunicado à imprensa confirmando que os destroços, de fato, pertenciam a um possível disco voador. Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade quando o setor de informação da 8ª Força Aérea Aeroporto Militar de Roswell teve a sorte de tomar posse de um disco, graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves.
O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell no decorrer da semana passada. Bom, a notícia se espalhou pela cidade e o jornal Roswell Daily Record publicou a nota em 8 de julho de 1947, ressaltando que a Força Aérea havia capturado um disco voador. No entanto, no dia seguinte, o jornal se retratou, alegando o previsível, que os destroços pertenciam a um balão meteorológico. A população alarmada ainda difundiu rumores sobre supostas aparições de alienígenas no deserto do Novo México, entre os dias que ocorreram a investigação da suposta nave espacial. Outras pessoas, no entanto, foram além, ao declararem ter visto corpos alienígenas no Hospital Roswell Army Airfield. Praticamente 30 anos após o acontecimento, o próprio Jess, major que havia dirigido a missão, em uma entrevista ao ufólogo Stanton Terry Friedman, relatou que acreditava que os tais objetos não identificados, de fato, pertencessem a uma nave alienígena. Um ano depois, em 1979, o coronel Thomas J. Dubose, que também participou do recolhimento dos destroços de Roswell, afirmou em público que a explicação sobre o balão foi uma alternativa para encobrir a verdadeira história e que os materiais apresentados aos jornalistas em uma entrevista coletiva da época haviam sido trocados. Em 1994, o governo norte-americano se pronunciou, informando que os destroços de Roswell eram parte do projeto secreto Mogul, que usava balões equipados para detectar testes nucleares soviéticos. Posteriormente, em 1997, o Quartel-General das Forças Armadas dos Estados Unidos publicara o relatório O Incidente de Roswell, Caso Encerrado. Neste relatório, a Força Aérea anexou fotos de uma sonda espacial da NASA para demonstrar a semelhança do objeto com um suposto disco voador, assim como fotos de manequins antropomórficos do Alderson Laboratories, para dizer que os protótipos teriam sido confundidos pelos moradores de Roswell, que alegavam ter avistado corpos alienígenas no deserto do Novo México. Neste mesmo ano, o coronel Philip Corso revelou no livro The Day After Roswell sobre sua participação em um projeto secreto que investigava destroços de OVNIs. Segundo o autor, as peças encontradas em Roswell serviram de base para o desenvolvimento de tecnologias como raio laser, fibra óptica, visão noturna, Kevlar e circuito integrado. O tempo se passou e, na década de 2010, o FBI divulgou um relatório datado de 1950, no qual foram citadas 3 naves, de 1 a 15 metros de diâmetro, cada uma, ocupada por 3 pequenos corpos. De acordo com o documento, na data de 29 de março de 1950, o investigador da Força Aérea Norte-Americana relatou o encontro de 3 discos voadores na região do Novo México, que seriam ovais com uma protuberância no centro, igual àqueles que conhecemos nos filmes de ficção científica. Já os seres avistados se assemelhariam a nós, porém, com baixa estatura, aproximadamente 90 centímetros cada. E segundo as teorias e especulações sobre o caso de Roswell, os corpos dos alienígenas teriam passado por autópsia do exército americano, que teria acobertado o incidente. O documento enviado por um agente especial à diretoria do FBI está disponível na internet junto a milhares de outros documentos no novo sistema de pesquisa da agência chamada The Vault. No entanto, o nome do investigador que teria descoberto os discos voadores e do agente a quem ele relatou o ocorrido teriam sido
rasurados no documento disponível na web. Bom, agora vamos para as abduções. O primeiro relato de abdução do Brasil. De acordo com o portal Aventuras na História, Antônio Vilas Boas vivia uma rotina pacata de fazendeiro em São Francisco de Sales, no estado de Minas Gerais. Sua família era toda formada por lavradores e, enquanto os demais parentes cuidavam das terras pela manhã, o próprio Vilas Boas preferia trabalhar à noite, sozinho com seu trator. Na noite de 5 de outubro de 1957, ele se preparava para dormir e decidiu abrir a janela do quarto que dividia com seu irmão. Naquele momento, os dois notaram uma forte luz branca no céu, mas não deram atenção. Depois, Vilas Boas acordou e percebeu que a luz continuava por lá e se aproximava cada vez mais em alta velocidade, adentrando as frestas e iluminando toda a residência. Assustado, ele acordou seu irmão e os dois fecharam a janela e todas as portas da casa, para se protegerem do desconhecido. Os dias foram passando e os irmãos seguiram normalmente em suas rotinas, até que na noite do dia 14 de outubro, Antônio estava trabalhando sozinho no solo e avistou novamente a luz. Em seus relatos, o agricultor revelou que a luz apareceu cerca de 20 vezes e a cada aparição ela voltava cada vez mais forte e que sua luminosidade parecia até mesmo com o sol, em plena escuridão da noite. Tamanha era a dimensão de sua intensidade. Mas foi apenas durante a madrugada do dia 16 de outubro, quando arava sozinho o solo, que uma luminosidade avermelhada se aproximou dele. Só que desta vez ele ficou completamente sem reação, ao perceber que o brilho estava a apenas 50 metros de sua cabeça. De acordo com seus relatos para uma entrevista da época, a luminosidade vinha de uma nave com o formato de um ovo alongado que portava suportes metálicos para pousar. Ele teria tentado fugir, chegando a dar partida no seu veículo de trabalho, porém, logo percebeu que o motor não estava funcionando e decidiu correr de volta para a fazenda. Mas, segundo seu relato, os seres que mal chegavam à altura dos seus ombros logo o puxaram, agarraram seus braços e pernas até que conseguiram levá-lo para o interior da nave. O intrigante é que seu relato sobre o acontecimento era bastante preciso. Ele disse que os estranhos sequestradores usavam um macacão cinza colado ao corpo, com tiras pretas em alguns lugares, e que o traje ia até o pescoço das criaturas. Para completar, elas ainda usavam um capacete rígido, bem reforçado até a altura do nariz. Talvez para o protegerem de perceber sua aparência? Não sei. Isso nunca vamos saber. Bom, mas o que mais surpreendeu, e ainda surpreende a todos, foi o procedimento cirúrgico realizado pelos extraterrestres. Vilas Boas recordou que os tais seres inimagináveis ligaram um tubo com ventosas em seu queixo para coletar sangue e que, em seguida, teria sido levado a uma sala onde uma alienígena teria entrado e tido relações sexuais com ele. O agricultor afirmou que o interior da nave era todo feito de metal e que os alienígenas foram bastante cuidadosos com ele e que em nenhum momento tentaram machucá-lo. Sobre a comunicação dos seres, ele explicou que os seus sequestradores falavam em uma língua meio que animalesca e que ele nunca ouvira nada parecido. Sobre o ambiente em que foi levado para o encontro com a mulher alienígena, ele relatou que o local estava cheio de um gás doce que o deixou nauseado, mas ao mesmo tempo percebeu que a fumaça tinha poder afrodisíaco e descreveu a mulher com um aspecto estranho, apesar de não parecer humana, e que seus lábios eram bastante finos e quase invisíveis.
Os pés eram pequenos e as mãos eram compridas e finas. Já os dedos e as unhas eram normais. E assim como os outros seres, a mulher também era bem mais baixa para os padrões humanos. Após o ato, Vilas-Boas foi levado para fora da nave. Não há muitas evidências que indiquem que tudo isso ocorreu, mas Antônio mostrou de fato marcas no corpo e sintomas de exposição à radiação moderada. Segundo as fontes sobre ufologia, o agricultor morreu em 1957 e em seu obituário consta que a causa da sua morte foi por conta de uma hemorragia subaracnoidea, comum em aneurisma da artéria basilar e hipertensão arterial. Desde criança, Hilary Porter é abduzida. Hilary Porter atuou no Ministério de Defesa da Inglaterra e, embora tenha uma atividade profissional comum, a inglesa sabe que grande parte das pessoas duvida da sua sanidade. É que ela afirma que foi abduzida tantas vezes por seres de outros mundos que até já perdeu as contas de quantas vezes esses incidentes aconteceram. De acordo com ela, a primeira abdução, de que consegue se lembrar, aconteceu quando tinha apenas 5 anos de idade. Naquele dia, ela estava brincando no quintal até que um alienígena de aparência estranha teria aparecido e a levado para o interior de uma nave. Em seguida, Hilary alega que estava em uma sala com luzes coloridas e figuras se movendo. Segundo ela, esses encontros aconteceram durante toda a sua vida. E, de acordo com seus relatos, após os eventos, ela sempre acorda com dores de cabeça, mal-estar e até mesmo cicatrizes e hematomas no corpo. No entanto, em sua fase adulta, ela revelou que as ditas abduções aconteceram com menor frequência. Mesmo assim, Porter diz que continua observando fenômenos estranhos na área próxima de sua casa, com formas triangulares que parecem flutuar e luzes brilhantes. Ela descarta a possibilidade de que os OVNIs sejam aviões militares, insistindo que os objetos têm aparência e sons diferentes daqueles das aeronaves. Sobre sua experiência, ela relatou ter passado por procedimentos cirúrgicos e, inclusive, fez desenhos com base nas lembranças de seus encontros com tais seres de outras galáxias. A ex-funcionária do Ministério da Defesa alega que os seres se comunicam entre si por meio de telepatia e foram enviados à Terra para extrair material genético humano. O caso dos lenhadores e Travis Walton. Em novembro de 1975, 6 lenhadores disseram ter visto seu colega, Travis Walton, ser atingido por um feixe de luz emitido por um OVNI pairando sobre as árvores. Os trabalhadores reportaram Walton como desaparecido, o que levantou a suspeita da polícia de que ele tenha sido morto pelo grupo e seu corpo descartado. No entanto, Walton apareceu 5 dias depois, alegando ter sido abduzido por extraterrestres. Ele descreveu ter acordado em uma mesa rodeado por pequenos seres vestindo roupas alaranjadas. Suas peles eram lisas e em tom de giz, e suas cabeças carecas e grandes demais para seus corpos. Já os olhos das criaturas eram castanhos, grandes e brilhantes. O lenhador escapou dos extraterrestres e saiu em fuga pela nave. No entanto, ele acabou encontrando mais humanos a bordo da nave, vestidos com uma espécie de uniforme azul. Eles não falaram com Walton, mas forçaram uma máscara de gás em seu rosto até que perdesse a consciência. Após o acontecimento, Walton disse que a próxima coisa da qual se lembra é de acordar tremendo e confuso na beira de uma estrada no Arizona. As aventuras de George Adamski. George Adamski nasceu na Polônia em 1891 e se mudou para os Estados Unidos com a família durante a juventude. Ele morreu em 1965
E mesmo um século após sua morte, Adamski continua como uma das personalidades mais controversas quando o assunto são os OVNIs. Isso porque ele fez várias fotos do que afirmou serem discos voadores. Mas especialistas analisaram o material e esclareceram que as imagens eram falsas ou mostravam objetos do cotidiano. Ele publicou livros sobre suas aventuras com seres que seriam de outros mundos e até conquistou fãs dos seus relatos. Ele alegava que observou seu primeiro OVNI em 1946, o que descreveu como um objeto grande e preto que seria parecido com um dirigível. Já em 1952, ele afirma que teria se encontrado e até se comunicado com um visitante vindo de Vênus. O encontro teria ocorrido em um deserto da Califórnia e o extraterrestre teria vindo para avisar a humanidade para parar de se envolver com bombas atômicas antes que destruíssem o planeta. E se considerarmos as condições extremas de temperatura e pressão em Vênus, o relato fica ainda mais absurdo. Os críticos das histórias dele o retratam como uma pessoa, digamos, excêntrica, mas inofensiva. Já pesquisadores e até autores famosos, como Arthur C. Clarke, afirmam que Adamski fez um desserviço com suas afirmações. Jess Long e o cruzamento híbrido. Jess Long tinha apenas 5 anos de idade quando disse ter sido abduzido por extraterrestres pela primeira vez. Ele estava explorando um bosque com seu irmão quando os dois supostamente teriam se deparado com uma estrutura circular em uma clareira. Foi aí que uma criatura muito alta surgiu e paralisou os garotos. Jess se lembra de ter sido trazido para dentro da nave e colocado sobre uma mesa fria. Ele relatou que podia sentir os seres ao seu redor cutucando e espetando suas pernas. E informou que foi abduzido outras vezes ao longo dos anos seguintes. O rapaz alega ter servido como cobaia, incluindo a retirada de espermatozoides para que fossem utilizados em um cruzamento híbrido com uma extraterrestre. Em 1990, ele disse que os extraterrestres o apresentaram a um bebê, alegando ser seu filho, e que ele, inclusive, conheceu mais 9 seres híbridos, provenientes do sêmen do terráqueo. Jesse, aos 65 anos de idade, relatava que sabia que muitas pessoas não acreditavam na sua história, mas que ele sempre contou a verdade. E você? Já conheceu alguém que foi abduzido ou alguma história do tipo? Escreva pra gente nos comentários e até a próxima.